Bom, gente, vamos lá. Eu ainda estou meio gripado, mas vamos que vamos. Bom, começando aqui, estruturação de empresas escaláveis. Hoje a gente está no quinto webinário, penúltimo webinário. Hoje a gente vai falar de processos, procedimentos e checklist. E principalmente como que faz essas letrinhas aí. Deixa eu ver se consigo tirar isso aqui daqui. Caspita, sai. Legal, ele não sai. Então, vai lá para baixo. Como é que a gente faz essa sopa de letrinhas funcionar e fazer algum sentido para a gente? Vamos lá. Bom, primeira pergunta, o que é um processo? É importante entender a definição, a dinâmica de processo, porque se você não entender essa dinâmica, você vai ficar embasbacado aí até o final. A gente tem vários tipos de processos, alguns mais complexos que outros. Processos bioquímicos, por exemplo, esses são de fuder. Tem uma complexidade gigantesca. Esse processo aí eu nem sei o que ele faz, mas ele é feio pra caramba. A gente tem, além disso, processos organizacionais, que são os tipos de processos que a gente vai falar. Esses são feitos pelo homem e podem ser tão feios quanto o processo bioquímico. E processos naturais, processos geológicos, climáticos. Processos geológicos, climáticos. E, finalizando, você. Nós temos você também. Você também é um processo. Você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E todos nós fazemos isso. É possível antever essas etapas. É possível monitorar o avanço desse processo. Isso faz da gente também um processo. E para que serve esse raio desse negócio de processo? Por que as empresas gastam tanto tempo e tanta energia falando de processo? Por que as empresas não simplesmente deixam a coisa acontecer, vão fazendo no dia a dia e vivem dessa forma? A verdade é que muitas empresas fazem isso. Muitas empresas não sabem nem para que serve o processo e não gastam energia nenhuma no mapeamento e no controle dos processos. E isso é ruim? Depende do que você quer. Os processos, eles têm um objetivo. Na verdade, eles têm dois grandes objetivos dentro de uma organização. Os principais objetivos de um processo podem ser: 1, padronização, ou 2, melhoria. Uma empresa que não tá olhando, não está ligando para processos, é uma empresa que não está ligando para padronização e que não está ligando para melhoria. Dá para fazer melhoria sem fazer processo? Dá. Mas aí você melhora aqui e como essa melhoria ela não é padronizada, você não consegue replicar essa melhoria para outros lugares. Se é uma empresa que trabalha dentro de 4 paredes, isso acaba não ficando tão aparente. Porém, uma empresa que cresce rapidamente, ela extrapola as 4 paredes. E aí não dá mais para você continuar o ritmo de melhoria dependendo de talentos individuais, dependendo de criatividade apenas, né? E mesmo que você consiga fazer isso, você tem muita gente criativa, você tem muita gente talentosa, mas você não tem padrão. Cada novo projeto, cada novo cliente é um recomeço. E aí toda aquela melhoria, toda aquela energia que você gastou no cliente ou no processo anterior, ela se perde, você tem que começar tudo do zero. E aí a empresa bate num teto de complexidade. Isso é super comum para empresas pequenas. Eu diria que o grande limitador de crescimento das empresas é a falta de conhecimento e a falta de cultura orientada a processo. Isso não é culpa totalmente das empresas pequenas, tá? As empresas grandes, elas criam uma sopa de letrinhas. É muito difícil entender essa língua. E isso não é à toa. Uma empresa grande tem processos grandes, complexos, muitas pessoas,
muitas variáveis. E aí você precisa de um mecanismo complexo para conseguir mapear esses processos e garantir que eles tenham qualidades. Essas letrinhas, essas palavras que estão aí, elas são frequentes numa conversa de mapeamento de processos. PDCA, Plan, Do, Check, Adjust, SIPOC, COPS, diagrama, fluxograma, output, KPI, mapa, indicador, puta, coisa chata. Numa empresa grande, isso é chato, porém necessário. E a empresa grande faz porque os ganhos são astronômicos e ela não está nem aí. Para uma empresa pequena, isso é um problema. Ou você contrata um especialista de processos, que é mega caro, e que vai falar essa língua, ou seja, nem você que contratou ele vai entender, ou você abandona isso mesmo e um dia eu me preocupo, e esse dia vai demorar 10 anos para chegar. Até você ter um gestor, um CEO, alguém que vai se preocupar com os seus processos por você. Acho que esse é o sonho de todo empreendedor. Bom, existe uma alternativa para isso. Eu peguei essa abordagem acadêmica de processos e simplifiquei em uma versão mais enxuta desses processos, que eu chamei carinhosamente de abordagem Thomas. Eu peguei várias ferramentas de processos e fui condensando e simplificando para que fosse mais fácil de aplicar, mas que não ficasse fluffy, que efetivamente tivesse algum sentido, produzisse alguma melhoria no processo, na produção da empresa. E a gente vai falar dessas ferramentas aqui nessa apresentação. Mas antes, eu preciso que você entenda o que é um processo e para que serve cada uma dessas pecinhas. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é do macroprocessos. O macroprocessos ele é um mapa de todos os processos da empresa, ele é uma ferramenta padrão dentro do mapeamento de processos. Tem alguns tipos, tartaruga invertida e assim vai. Eu simplifiquei isso para que fique mais fácil de olhar para isso e falar, então macroprocessos é isso, e para que ele faça algum sentido como ferramenta de início para você continuar fazendo o mapeamento dos outros processos. Uma vez que você tem ali o diagrama de macroprocessos ou a listagem de macroprocessos, ela vai apontar para você diversos processos que você tem dentro da empresa. Você vai listar, na verdade, né? E cada um desses processos, ele vai ter essa estrutura. Ele vai ter entradas, ele vai ter o procedimento e ele vai ter as saídas. Com isso, você vai ter lá, de uma forma bem superficial, porém prática, uma visão de todos os processos da sua empresa e de mais ou menos como eles funcionam. Processos é uma área viva, então você não vai fazer mapeamento de processos uma vez e pronto, eu resolvi meu problema, é só esperar a minha valuation de $1 bilhão. Processo é um negócio vivo, você tem que revisar os processos com frequência. E aí o mais importante não é fazer os processos, não é mapear os processos, mas é entender como eles funcionam e adquirir a cultura de fazer isso sempre. E não só você. Não adianta a direção, não adianta o empreendedor serem muito pragmáticos com o processo se o peão lá na obra está fazendo tudo errado. O peão na obra tem que entender para que serve o processo e qual que é a participação dele. Se você é um empreendedor, se você é a empresa de um homem só, mais importante ainda, porque se você não tiver essa cultura desde o começo, vai ser muito difícil você implantar ela depois. A real é que a maioria das pessoas não implantam. E se implantar desde o começo, nossa, você voa muito mais rápido. Tendo o processo lá, você precisa de outras duas ferramentas de apoio que vão te ajudar a conviver com esse processo. Conviver e melhorar. Uma é o checklist, como checklist da aviação, como checklist de qualquer coisa, em que você confronta o resultado de um processo, ou seja, saídas do processo,
com um determinado checklist para ver se aquilo ali está aceitável ou não. A existência dessa ferramenta, ela é fantástica. Se eu tivesse que falar para vocês, olha, esqueça tudo, foca apenas em uma coisa, eu ia falar, foca em checklist. Isso ajuda pra caramba na hora que a sua equipe está crescendo, principalmente se ela cresce muito rápido. E, finalmente, os indicadores. Os processos não precisam de indicadores para funcionar. Tá? Eles funcionam sem indicadores. O problema é que você não consegue fazer melhoria neles depois. Você vai melhorar o quê? Se você não tiver indicadores mostrando o que o seu processo, como o seu processo funciona, que é o indicador de velocidade do seu carro, você não consegue fazer melhorias. Esse é um bom exemplo. Imagina que você quer fazer um carro mais rápido. O seu carro não tem velocímetro, como é que você sabe se seu carro, se este novo carro que você fez, se ele é mais rápido do que o anterior? Você não está medindo. Se você não medir, não tem condições de melhorar. Bom, vamos lá. Voltando ali, pegando o primeiro item, né? Macroprocessos. O diagrama de macroprocessos, normalmente, ele não é assim. Essa é uma versão mini que eu criei, tá? O objetivo aqui é ser simplesmente uma lista de todos os processos que você tem dentro da empresa. Você não deve se preocupar de, puxa, mas são muitas coisas, como é que eu vou colocar tudo aqui no TXT? Coloca o que você lembra, tá? Todos esses documentos, eles vão exigir que você faça o mesmo exercício. Sentar a bunda na cadeira e pensar, bom, quais são os processos da minha empresa? E aí isso envolve um exercício de imaginação, que é, bom, deixa eu pensar aqui as coisas que eu tenho que fazer dentro da minha empresa. Eu peguei como exemplo um negócio de infoprodutos, ou algum negócio digital, youtuber, alguma coisa do gênero, mas isso não é muito importante para o nosso exemplo. Independente de qual que é o seu negócio, você vai ter que fazer o exercício de sentar, olhar para o nada e falar, bom, quais são as coisas que essa empresa precisa fazer? Então, nesse exemplo aqui, o dono da empresa precisa criar o site, ela precisa criar o canal do YouTube, ela precisa criar fanpage, precisa criar a campanha da The Words, precisa criar a campanha do Facebook. Essas etapas aqui, elas são pré-produtivas, né? Ou seja, eu preciso criar isso antes de começar a produzir. E provavelmente eu vou fazer isso uma vez só, né? Depois que eu criei o site, eu não preciso fazer o site de novo, né? Ele está pronto, ele fica lá, certo? Errado? Toda empresa muda de site aí de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos. Daqui 5 anos você vai ter que executar novamente o processo de criar site. Ah, mas o canal do Facebook eu não vou precisar criar nunca mais. Eu criei uma vez, acabou. Errado de novo. Você pode criar um segundo canal do Facebook, você pode multiplicar a sua operação. E aí, passou 5 anos, como é que você vai lembrar como é que você fez? Você vai ter que começar do zero. Se você tem um processo para fazer isso, poxa, lindo. Você acabou de eternizar o conhecimento sobre como fazer isso. E tem os processos produtivos. Criar vídeo, editar vídeo, publicar vídeo, criar blog post, revisar blog post, publicar blog post, que aí estão no cerne da operação. São aqueles processos que a empresa executa com muita frequência, quase que diariamente. Se fosse uma padaria, seria fazer o pãozinho. Então, criar site ali no exemplo da padaria seria abrir o ponto comercial. E criar vídeo seria o fazer o pãozinho todo dia. Você entendeu aqui que a gente vai do alto nível para o mais baixo nível? Ou seja, a gente vai das ações mais estratégicas, as ações mais importantes, e vai descendo até as ações mais operacionais. Num diagrama tradicional, a gente tem as ações de apoio à operação. Por exemplo, RH, por exemplo, finanças, por exemplo, processos. Essas atividades, elas não são atividades produtivas, ou seja, elas não têm contato direto com o cliente, mas elas são apoio para as atividades de operação da empresa. Eu peguei tudo isso de um diagrama de tartaruga e coloquei numa simples lista para você se orientar.
O mais importante aqui do diagrama de macroprocessos é você manter a simplicidade. Primeiro, ele é um mapa geral da empresa, então ele deve conter ali todos os processos que você conseguir lembrar. Segundo, ele vai possuir muitas versões, então não fica preocupado em colocar tudo na primeira versão. Coloca o que você lembra. Na versão 2 você coloca mais coisa, na 3 você coloca mais coisa. E não vai acabar nunca, vai chegar uma hora que esse documento vai ser enorme. Não se preocupe em ter todos os processos na primeira versão, e o objetivo desse cara é você ter uma visão alto nível de todos os processos que a sua empresa roda. Muito bem. Feito isso, você vai para o rascunho dos processos propriamente dito. Acho que o exemplo que mais facilita o entendimento do que é um processo é o bolo, receita de bolo. No bolo, você tem todo um processo para a construção daquele bolo, e todo mundo já passou por executar uma receita em algum momento. Você tem as entradas, que são os ingredientes, 2 ovos, uma xícara de leite, uma colher de manteiga e assim por diante. Essas são as entradas do seu processo. Se você não tiver isso, o seu processo simplesmente não acontece. O bolo não sai. Você tem o processo em si, que é pegar os ovos, quebrar, misturar com leite, misturar com farinha, bater, colocar no forno. E esse processo ele é representado por um procedimento, que é aquele papelzinho que vem dentro do livro de receitas. Aquele é o procedimento de como você executa o processo de fazer o bolo. E, finalmente, você tem a saída disso, que é o bolo propriamente dito. Então, num processo, você sempre vai ter esses 3 elementos. Você sempre vai ter as entradas, você sempre vai ter o processo em si, que é como eu faço a coisa, e você sempre vai ter a saída, que é o que sai disso. Isso é genérico, funciona para qualquer tipo de atividade humana. E aí a gente está vendo a relação entre o mapa de macroprocessos com o processo em si. Então eu peguei, primeiro, listei ali todos os processos dessa empresa fictícia, e um desses processos é o processo de criar vídeo, que pode parecer fácil, né? Pô, criar vídeo, pega a câmera e sai gravando. Mas na prática, isso precisa ser organizado se eu espero que as pessoas que executem esse processo cheguem no mesmo resultado. E aí, no processo de editar vídeo, eu tenho as entradas, eu tenho as saídas, ou seja, o que eu espero que seja produzido no final do processo, eu tenho o procedimento aqui propriamente dito, né? Início, fim, e tenho uma checklist que eu vou falar lá no final. Vamos pegar cada um desses caras agora para dar uma olhada. Entradas e saídas. Esse processo aqui ele é um processo hipotético, tá? Mas você pode utilizar isso para qualquer empreendimento humano. Então vamos lá. Entrada. Pô, o que eu, Thomas, que não entendo nada de vídeos, penso que deveria estar pronto ali, feitinho, bonitinho, para eu começar a gravar o vídeo. E aí é um exercício de imaginação, mas qualquer atividade que a sua empresa realiza, ela precisa estar organizada dessa forma para você poder dizer que tem um processo. Então vamos ter as entradas, que é o que você precisa providenciar antes para que o processo aconteça. No caso do meu exemplo aqui, o tema do vídeo, eu não vou ligar a câmera e sair gravando qualquer coisa. Eu preciso ligar a câmera e ter um tema, ter um objetivo. O roteiro do vídeo, mesmo que seja um vídeo de improviso, eu preciso ter lá alguns tópicos, alguns pontos que eu vou abordar dentro daquele vídeo. Preciso ter equipamento, então preciso ter a câmera de vídeo, preciso ter microfone, preciso ter iluminação, eu preciso ter a locação, eu não sei onde vai ser, se não tiver um lugar para gravar, vai ficar um improviso atrás do improviso. Eu preciso ter a agenda dos participantes e preciso ter lá de 2 a 4 horas de gravação. Isso aqui é exercício de imaginação, tá? No seu caso, o que você vai fazer? Você vai pegar os elementos que você já sabe que precisa para produzir
para executar o processo e você vai listar todos eles aqui. Não se preocupe de listar absolutamente tudo. De novo, essa aqui, por exemplo, é uma versão 1. Coloca o que você lembra de cabeça. Você executou esse processo no dia seguinte, viu que faltou alguma coisa, cria uma versão 2. Executou no outro dia e viu que faltou mais alguma coisa, cria uma versão 3. Não tenha medo de criar versões. Inclusive, quando uma empresa é certificada ISO 9000, por exemplo, o que o certificador vai verificar não é se a empresa tem processos, é se a empresa tem revisão dos seus processos. Fazer o processo na versão 1 é fácil, difícil é ir melhorando isso ao longo do tempo. Então, o certificador ele vai olhar para ver se a empresa, 1, tem os seus processos mapeados, e 2, verificar se esses processos eles evoluíram ao longo do tempo. É assim que ele vai garantir que a empresa efetivamente está fazendo um bom uso de processos. Bom, vamos lá. E saídas, obviamente, que é o que tem que sair desse processo. Nesse caso aqui, por exemplo, 45 minutos de gravação bruta. Bom, próxima etapa é o processo propriamente dito. E aí, existem no mercado diversas ferramentas, diversas metodologias de como fazer isso. Pequenas empresas não têm acesso a essas metodologias, elas são difíceis de aprender, difíceis de aplicar, difíceis de distribuir. Então, mantenha isso simples. Coloque lá a receita de bolo de todas as etapas que precisam ser feitas para você conseguir assar o bolo. Não tenha medo de colocar coisas óbvias, tá? O que é óbvio para você não é óbvio para as outras pessoas. E se você quer ter condições de melhorar esse processo no futuro e de distribuir esse processo para outras pessoas, quanto mais óbvio estiver, melhor, tá? A gente poderia falar de níveis de detalhamento de processo. Esse aqui é um processo detalhado em alto nível, ou seja, nível 1, nível 2, no máximo. Avançando no detalhamento do processo, aqui em cada uma dessas etapas viriam fotos de como fazer. Se fosse um software, por exemplo, fotografia da tela explicando em qual botão clicar. E esse é o nível de detalhamento mais alto que tem, é o nível de procedimento. Você coloca uma pessoa não treinada para executar esse processo e essa pessoa consegue executar. Não tente chegar lá de primeira, tá? Fica com alto nível. Coloca poucos tópicos, simplesmente dando direcionamento de alto nível para como é que se executa esse processo. Vendo um barulhinho aqui, blá, blá, blá. Não sei o que é. Vamos continuar. Então, recapitulando ali, no seu documento de processo você vai ter lá o título, né, com a respectiva versão e a data. Importante, esqueci de falar disso. No nome do arquivo ou no título do arquivo, sempre coloque a versão e a data, tá? Isso vai te ajudar a controlar as revisões futuras daquele arquivo. Depois você precisa dessas duas seções, seção entradas, que são os ingredientes que você precisa para começar a executar aquele processo, e por ingredientes você vai colocar os materiais, os documentos, as pessoas, o tempo, tudo que você precisa para executar aquele processo. E a saída é o que você espera que seja entregue daquele processo. Então, eu vou te dar 1 quilo de farinha e 6 ovos, você tem que me dar um ovo, um bolo de 400 gramas com 8 pedaços. Simples assim. Entregou meio bolo, tem alguma coisa errada. Entregou um bolo de 800 gramas com 20 pedaços, também tem alguma coisa errada. Depois a gente tem o processo. Keep it simple, super simple. Até porque quando você multiplicar isso pelos vários processos que você tem dentro da empresa, você vai ter bastante informação. Então mantenha ela simples. TXTzão, com as etapas aqui do que tem que ser feito. No começo, pode parecer até um pouco contraproducente isso, né? Do tipo, pô, mas eu trabalho sozinho, Thomas, por que raios eu vou ficar escrevendo num TXT tudo que eu já sei fazer? Eu vou chegar lá, eu vou mostrar a importância disso para você daqui a pouquinho. Bom, uma das
Uma das coisas mais importantes de ter isso, mesmo que você trabalhe sozinho, é que você consegue garantir a qualidade e economizar tempo, o seu tempo na execução do trabalho. Colocando ali um checklist em cada processo que você executa, a velocidade de conferência e o seu nível de ansiedade em relação a, poxa, será que ficou bom, será que não ficou bom, diminui demais. O seu tempo de conferência diminui muito, você simplesmente tem que ler e conferir o checklist. Se tiver algum item faltando, você corrige ali na hora e está pronto. E o seu nível de ansiedade, ou seja, aquelas horas que você demora fazendo e refazendo, será que não ficou bom? Eu acho que já está bom, mas eu vou fazer mais uma coisinha, diminuem bastante também. Por quê? Porque você tem algo tangível, você tem algo concreto que você pode verificar. Você tem um checklist. Esse checklist ele também é mutável, tá? Você vai perceber que ao longo da execução dos processos vão ficar coisas de fora. Vai revisando o checklist também. E tá tudo num TXTzão. É fácil de corrigir, é fácil de controlar. Você não precisa de software de gestão de processo para fazer processo. Além disso, uma grande vantagem que você tem, mesmo sozinho, de controlar os processos da sua empresa dessa maneira, é que quando você contratar o seu primeiro funcionário, ele vai estar voando desde o primeiro dia. Você vai entregar os procedimentos para ele e ele já vai saber o que ele precisa fazer. Mesmo em TXT, isso já representa uma grande vantagem na produtividade desse cara. Imagina, por exemplo, pegar um exemplo aqui de verdade. Pegar os procedimentos aqui na Infonova, processos, recrutamento e seleção, e aí tem o procedimento, base, recrutamento e seleção V6. Olha o tamanho desse monstro. Dia 1, criar pasta para contratação no Google Drive. Definir perfil da vaga com salário específico. Cadastrar vaga no site da Infonova. Resumir o perfil para o anúncio, pelo máximo 1000 caracteres. E assim sucessivamente. Dia 5, baixar os e-mails, exportar os arquivos para CSV, extrair e-mails, utilizar esse e-mail e assim por diante. E assim vai. Esse procedimento aqui, ele detalha dia a dia tudo o que precisa ser feito para você recrutar um novo funcionário dentro da Infonova. Eu que elaborei esse procedimento, e quando eu elaborei, eu fazia tudo completamente sozinho. A primeira coisa que eu percebi foi, sempre que eu tinha que contratar um cara, eu começava do zero, eu não sabia o que fazer. E aí, quando chegava lá no final do processo de contratação, eu percebia que eu tinha esquecido de alguma coisa importante. Ter o processo todo detalhado, dizendo o que você precisa fazer, faz com que você não cometa esse tipo de erro. Segundo, conforme eu fui detalhando esse procedimento, eu fui tendo a oportunidade de ver ele como um todo e fazendo melhorias nele. E terceiro e mais importante, quando eu contratei alguém para me ajudar com a parte administrativa, eu simplesmente entreguei esse e outros procedimentos para essa pessoa executar. E aí o que aconteceu? Eu expliquei para ela apenas uma vez como que tinha que ser o trabalho, e a partir daí ela conseguia executar com bastante velocidade e sem erros o procedimento. Então, não tenha medo de não utilizar esse tipo de informação depois. Você com certeza vai utilizar e reutilizar muito os processos, checklists e indicadores da sua empresa. Elas vão ser a base do crescimento da sua empresa. E não é desculpa, eu faço tudo sozinho. Se você faz tudo sozinho e não tem processo e não tem checklist, está tudo apoiado no seu talento individual. E é muito difícil contratar talentos individuais. É mais fácil contratar gente que sabe ler procedimento. Bom, agora você já sabe a importância, você já sabe, na verdade, o que é um processo, né? As entradas, as saídas, o procedimento de como executa e o checklist. São os 4 elementos básicos ali do processo. E aí falta o finale.
que são os indicadores do processo. Pô, Thomas, mas eu já tenho as entradas, eu já tenho as saídas, eu já tenho o procedimento lá que me explica como faz, e eu já tenho o checklist. Para que raios que eu preciso de indicadores? Tem tudo já. Não, não tem não. Este cara aí é o Edward Deming, que é o papa dos indicadores. E é dele a célebre frase que diz: o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. É a história lá do velocímetro do carro. Você quer fazer um carro mais rápido, mas você não tem nada medindo a velocidade, como é que você vai saber que esse carro é mais rápido mesmo? Você precisa de indicadores nos processos para saber se você está melhorando ou piorando o processo com as mudanças que você está fazendo. E aí vamos dar uma olhadinha numa planilha de indicadores, mais do que simples, focada ali no nosso exemplo. Indicadores do processo, processo número 07, gravar vídeo, versão 01. E aí eu tenho os indicadores que eu elegi para o meu processo. Indicadores, eles são sempre eleitos, não existe indicador certo e indicador errado. No exemplo do bolo, por exemplo, um indicador pode ser quantos pedaços de bolo eu vou ter no final. Então, com 1 quilo de farinha, eu preciso ter no mínimo 4 pedaços de bolo. Se não der para cortar 4 pedaços, tem alguma coisa errada. No caso do vídeo aqui, eu elegi alguns indicadores só de exemplo. Por exemplo, a quantidade de minutos de gravação no local, a quantidade de erros no checklist, o tempo gasto na edição e a quantidade de minutos do vídeo final. Conforme você vai executando o processo, ou seja, cada vez que eu executo o processo, eu vou lá e tomo nota desses indicadores. E pode ser na mão mesmo, tá? Comparando as execuções dos processos, você vai começar a identificar quais são os fatores que aumentam ou que diminuem a qualidade do seu processo. Aqui nesse exemplinho simples, a quantidade de erros no checklist, ou seja, a quantidade de erros cometidos na gravação, ela interfere na quantidade de tempo gasto na edição. Então, se eu cometo 4 erros no checklist, o tempo de edição é de 4 horas. Se eu cometo 3 erros, 3 horas, 2 erros, 2 horas, e se eu cometo só um erro, 1 hora. Aqui nesse exemplo teórico, cada erro do checklist custa 1 hora de edição. E aí, poxa, com essa informação na mão, eu tenho condições de melhorar o meu processo de gravação para diminuir o custo do meu processo de edição. As indústrias deitam e rolam em cima disso. Elas deitam e rolam em mapear oportunidades de ganho. Toda a era industrial, toda a revolução industrial aconteceu por causa disso. Você consegue ter grandes ganhos de eficiência economizando nas etapas anteriores. E produzindo em escala, né? Bom, a planilha de indicadores de processos, ela deve ser simples para você não se perder com um mar de números que não significam nada. É importante que esses indicadores eles tenham significado. Não controle o indicador só por controlar. Ele precisa te dizer alguma coisa. É a mesma coisa aquele avião cheio de numerozinho lá que você não entende. Você senta ali, você fica perdido ao invés de ter alguma orientação. Eleja poucos indicadores e indicadores muito significantes. Com isso, você vai conseguir criar ciclos de melhoria. Ou seja, você executa o seu processo e aí você percebe, tem uma melhoria que eu posso fazer aqui. E aí você cria uma nova versão do seu processo e vê se essa nova versão ela efetivamente produziu a melhoria que você continua. A partir daí, você estabeleceu um novo padrão. E esse ciclo ele continua indefinidamente. Mais importante do que o ciclo em si é a cultura por trás do ciclo. É você conseguir fazer isso e você conseguir ensinar isso para os outros caras que você vai colocar dentro da empresa. Rapidamente, não vai ser mais você que vai estar fazendo melhoria. Vão ser outras pessoas que vão estar fazendo melhoria por você. E aí você tem que garantir que elas estão fazendo melhoria de um jeito que você entenda, de um jeito que você aprove e de um jeito que seja padronizado.
de um jeito que, se o funcionário A sair, o funcionário B que está entrando consiga fazer também. E aí, esse é o jeito de fazer isso, através de processos, checklist e indicadores. Tendo essas ferramentas à mão, você vai conseguir fazer com que a sua empresa como um todo, ela evolua sem depender do seu talento individual e sem depender do talento individual de outras pessoas. E uma coisa muito importante, né? Um dos principais fatores um dos principais fatores que interferem no valuation de uma empresa, e aí só esclarecendo, valuation é o quanto uma determinada empresa vale no mercado. Então, quando sai aquela notícia da Apple, né? Apple é a empresa mais valiosa do mundo, vale 300 bilhões de dólares. Alguém foi lá e fez um valuation da Apple. Tem empresas especializadas em fazer isso. Tem até algumas planilhas na internet que você encontra que te ajudam a fazer isso. Essas planilhas, essas empresas que fazem isso, elas analisam vários fatores da empresa. Finanças, quanto que a empresa dá de lucro, quanto a empresa tem de caixa, quanto a empresa tem de patrimônio. E uma das coisas que essas empresas avaliam é o quanto essa empresa tem de processos documentados. Um exemplo legal disso é o exemplo da venda da Wizard. Da Wizard não, desculpa. Da WhatsApp, do Flávio Augusto. O Flávio Augusto tentou, antes de fazer a venda de $1 bilhão, ele tentou fazer uma venda da WhatsApp. Para aumentar o valor de mercado dela, ele foi morar na Austrália, não tenho certeza se é Austrália, para mostrar para o mercado, a minha empresa tem processo. Ela não depende do Flávio Augusto. Ela funciona sem o Flávio Augusto. E não deu certo. Não deu certo, ele teve que voltar da Austrália para a empresa estava indo mal, ele pegou a direção da empresa de novo, e aí sim, depois de trabalhar bastante, depois de implantar processos, ele novamente se afastou da empresa para mostrar para o mercado, e dessa vez ele conseguiu mostrar para o mercado que a empresa tinha processo, que a empresa funcionava sem ele. E aí, por que o Flávio Augusto fez isso? Porque isso valoriza demais a empresa, isso é produzir dinheiro do ar. Se você tem uma empresa e ela só funciona com você lá dentro, você não consegue vender ela. Não é uma empresa, é um emprego. E muitos de vocês vão encontrar essa dificuldade em algum momento. A empresa só funciona quando você está lá dentro. Se isso está acontecendo, você tem problema de processos. Se é que você tem processos, né? Se você não tem, tem que ter. E é isso, gente. Hoje a gente falou de procedimentos, checklist, como adicionar valor ao negócio, valuation e, principalmente, quais são as ferramentas que você precisa para começar a mapear processos e fazer com que a empresa funcione quando você não está lá. Eu tentei ser o mais enxuto possível nesse tema de processo. Processo é um negócio bem amplo. É bem difícil de mapear, mas eu acredito que com esse kitzinho de guerra você vai conseguir começar a fazer o mapeamento de processo para você mesmo e vai conseguir replicar isso com muita facilidade, com muita mobilidade. Depois é possível aprofundar isso de diversas formas. Talvez você nem precise aprofundar isso. Talvez trabalhando bem com essas 3 ferramentas que eu te dei, você já consiga viver aí uns bons anos sem precisar pensar em processo, desde que você vá revisando e melhorando os seus processos. Vamos dar uma olhadinha só para bater o martelo. E aí, quando você estiver pensando em processos, pense nesta figura aqui. Vai. Esta figura aqui. Você precisa ter o mapa de macroprocessos. Para cada processo individual, você precisa ter um documento ali que engloba as entradas, o próprio procedimento, as saídas e o checklist. E você precisa também ter uma planilhazinha onde você anota os indicadores
do seu processo. E aí, no final do dia, você vai ter uma pastinha com essa estrutura. O documento de processos, a planilha com os indicadores de cada um dos processos e um mapa com a lista de todos os seus processos. Veja que eu coloquei ali um númerozinho em cada processo, né? Processo número 1, criar site, número 2, número 3 e assim por diante. Aí você vai colocando o nome, o número do processo e o nome do processo dentro da pasta, vai ficar tudo organizadinho. E aí todos os seus processos vivem dentro de uma pasta só, em arquivos texto e planilha do Excel. Não precisa mais que isso. Fez isso, você tem o primeiro nível de organização de processos. Vai incrementando esses processos, vai organizando eles para você mesmo ganhar mais eficiência, para você mesmo ganhar mais automação e principalmente para você conseguir distribuir essa informação depois com os novos funcionários que você vai contratar. E aí é isso, gente. Na próxima, última aula, nós vamos falar de... Pode tirar as dúvidas dessa aula. Oh, meu Deus, vamos lá. Indo para o final. Filha da puta. E aqui, na próxima aula, nós vamos falar de montagem de time. Então, a gente falou de processos, né? Na próxima aula, a gente vai falar de algumas ferramentas para fazer montagem de time, para fazer montagem de time de sucesso, que é uma arte. Mas com essas ferramentas, organograma, cultura organizacional, planilha de delegação, vai facilitar demais a sua vida. E aí você vai conseguir ter processo dentro da sua empresa, ter indicadores e ter times que funcionam. Sua vida vai mudar da água para o vinho. A minha mudou. Então, obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, só me mandar inbox. Valeu. Uhá!